Meu nome é professor Renato Fileto, sou da área de bancos de dados, atuo na UFSC desde 2006. Eu sempre me interessei, sim, pela área de ciências exatas em geral, particularmente por matemática, eletrônica e eletrotécnica. Inclusive, porque estive bastante exposto a essas áreas desde criança, tendo a mãe professora de matemática, o pai especialista em eletrotécnica e eletrônica, tinha livros em casa e materiais também de eletrônica, por exemplo, que me permitiram ler muito e praticar desde criança. Depois eu comecei a me interessar, claro, por computação e programação, comecei a programar numa calculadora científica. Até que os computadores pessoais, microcomputadores, começaram a se popularizar, e aí eu comecei a mexer com planilhas, pequenos bancos de dados, fazer cursos extracurriculares, ainda durante o ensino médio. E isso me levou naturalmente para a área de computação e particularmente para bancos de dados. Eu me formei primeiro no bacharelado em ciência da computação na Universidade Federal de Uberlândia, que é a universidade pública mais próxima da minha cidade natal e que tinha na época já curso de ciência da computação. Aliás, eu me formei na primeira turma daquela universidade. Depois, eu fiz mestrado na Unicamp na área de geometria computacional. Trabalhei com índices para dados multidimensionais. Na verdade, a minha carreira foi um pouco misturada entre a área acadêmica e atividade profissional, inclusive em empresas. Desde a graduação, eu estou habituado a trabalhar em empresas. Eu trabalhava já com a gerência de bancos de dados e preparação de relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão em uma média empresa. Depois do mestrado, eu fui trabalhar na Embrapa, onde eu trabalhei por mais de 10 anos. Passei um curto período no Centro de Pesquisa Renato Ascher, também em Campinas. E, em paralelo, eu também lecionava em algumas universidades particulares e dava algumas consultorias. Eu fiz o meu doutorado também na Unicamp, na área de bancos de dados, com um estágio sanduíche no Georgia Tech, em Atlanta, Estados Unidos. O tema da minha tese foi catalogação, composição, integração e análise de informação utilizando tecnologias da web semântica. Eu considero o conhecimento em bancos de dados fundamental para a atuação na área de computação, particularmente em sistemas de informação. Eu costumo ministrar a disciplina Bancos de Dados 2, na qual a gente trata de aspectos do funcionamento interno de sistemas de bancos de dados, tais como processamento e otimização de consultas utilizando métodos de acesso eficientes, processamento de transações e uma introdução a bancos de dados distribuídos. É importante conhecer essas coisas para melhor utilizar ferramentas de bancos de dados e também para conhecer o estado da arte, o estado da prática, de modo a se capacitar a contribuir com inovação, com pesquisa tecnológica, com pesquisa científica. Além disso, a gente tem observado que, à medida que a gente ensina esses temas para os alunos, isso os ajuda a aprimorarem seus conhecimentos e habilidades, por exemplo, em programação SQL, em modelagem de bancos de dados e o conhecimento geral da área de bancos de dados. Alguns temas, por exemplo, modelagem de bancos de dados, parecem ser simples, mas, na verdade, a capacitação para construir esquemas de bancos de dados realmente bons para certas aplicações requer muito amadurecimento, e esse é um processo gradativo que a gente costuma trabalhar na disciplina.
Outra coisa que eu tento fazer desde o início da disciplina é procurar dar uma visão ampla de bancos de dados, incluindo temas como modelos de dados alternativos, por exemplo, o modelo de elementos complexos que está por trás de formatos como JSON e XML, o modelo de dados orientado a objetos, modelos baseados em grafos, etc. Também falo de problemas como integração de dados heterogêneos e tratamento de dados complexos, tais como séries temporais, texto, imagem, vídeo, e como a gente pode transformar esses dados em dados semi-estruturados para diversas aplicações. Além disso, eu tento mostrar tendências do gerenciamento de dados. Por exemplo, uma introdução a NoSQL, persistência poliglota e a análise de dados. Inclusive, exemplificando com algumas tecnologias da web semântica e de aprendizado de máquina que a gente costuma utilizar em projetos de pesquisa e extensão. O retorno que eu tenho dos alunos é que não se trata de uma disciplina difícil. A maioria dos assuntos tratados estão muito relacionados com a prática em sistemas de informação. Então, os alunos tendem a não ter muitas dificuldades, pois dá para exemplificar praticamente tudo que é tratado na disciplina com problemas do cotidiano em gerenciamento, manipulação e análise de dados. A área de banco de dados, que hoje transcende bastante a tradicional gerência de dados e pode ser chamada de ciência de dados, ela tem evoluído muito rapidamente. Assim é preciso se atualizar. Eu tento fazê-lo com muita leitura, participando de eventos na área, atuando como pesquisador visitante em universidades e centros de pesquisa estrangeiros e desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão. Outra coisa que me parece muito importante é a gente ouvir as necessidades reais de diversos domínios de aplicação de bancos de dados e da própria indústria e tentar alinhar essas coisas com temas de pesquisa e desenvolvimento que a gente atua na universidade. Como o meu foco é em semântica de dados, que está envolvido em vários tipos de dados de diversos domínios, eu tenho tido muita oportunidade de cooperar com diversos grupos de diversas áreas. E isso tem enriquecido bastante. Porém, eu entendo que isso é sempre um desafio, particularmente em um país como o nosso, ainda em desenvolvimento, num canto do mundo meio distante de países mais desenvolvidos e onde a indústria e a academia ainda têm muita dificuldade de ter colaborações efetivas que gerem inovação. Então, eu espero que isso tenha elucidado dúvidas que vocês possam ter e, se porventura houverem mais dúvidas, eu fico à disposição para tentar ajudar. Deve aparecer, inclusive, meu e-mail junto ao material associado a esse vídeo. Muito obrigado.